E tudo bem com vocês? E a videoaula de hoje é dessa necessaire maravilhosa. Ela é linda demais. É a necessaire tripla. Então ela é bem bacana. Olha as laterais como ficam bem legais. Achei esse modelo bem interessante para fazer nesse tipo de material. Então esse daqui é o sintético cetim que eu utilizei. E aqui dentro eu utilizei o plástico cristal. Eu usei o 30 aqui. Ele é uma necessaire bem fácil de fazer. Então, gente, eu vi vários vídeos aí na internet dessa necessaire. E a maioria que eu vi foi feita no tricoline. E eu também fiz ela aqui no sintético. E olha que coisa mais linda que ela ficou também. Com a parte interna feita no acoplado. Ficou linda e sofisticada também. E a parte externa eu usei um sintético, ele tem um pouquinho de brilho. Depois eu deixo o nome dele aqui para vocês. É uma delícia de trabalhar, ele é bem molinho. E eu espero que vocês gostem da videoaula. E se vocês gostarem, não esqueça de deixar um joinha aí para mim e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Vamos lá então? Então eu vou começar mostrando para vocês o material e os moldes que eu utilizei nessa necessaire. Então os moldes vão estar assim para vocês, composto por 3 peças, ok? Lá no molde ele vai estar, na realidade, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então essa necessaire é composta por 3 moldes, sendo um do corpo, dos bolsos internos e da lateral. E o link dos moldes vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, gente, o tecido que eu utilizei para essa necessaire é o sintético cetim rosa bebê. Ele é bem lindo, ele tem um brilho assim bem sutil. E para o forro eu usei o nylon emborrachado, branco. Então, para o corpo da necessaire eu cortei uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Reparem que para o forro eu cortei um pouquinho maior, depois eu vou refilar essa parte aqui, vai ficar melhor para costurar ele. E para os bolsos internos eu cortei 4 vezes no plástico cristal. Eu estou usando aqui o plástico cristal 30. E para as laterais eu cortei 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Vou usar aqui 3 zíperes no tamanho de 25 centímetros, que eu cortei cada um, e um zíper de 55 centímetros. 5 cursores. Vou usar também o viés do mais largo. Então, para o acabamento das peças, eu cortei 4 tiras de viés na mesma largura desse viés de tecido. Vou usar também uma etiqueta. Vamos começar então pelos bolsos internos. São 4 cortes que eu fiz no plástico cristal. Vou começar aplicando o viés aqui. Então eu vou aplicar o viés na medida de 24 centímetros. Vou posicionar o viés aqui bem rente à bordinha aqui e vou passar uma costura nele todo aqui, usando a dobra como base da minha costura. Em 2 plásticos eu vou costurar dos 2 lados e em 2 plásticos eu vou costurar somente de um lado. Costurei de um lado, agora eu vou colocar aqui do outro lado. Vou fazer a mesma coisa aqui. E agora, nesses 2, eu vou passar somente de um lado. Então, em 2 plásticos eu passei o viés dos 2 lados e nos outros 2 somente de um lado. Agora eu vou dobrar esse viés aqui ao meio e vou vincar ele
Vou passar uma vincadeira aqui e vou fazer isso em todos os viés que eu apliquei nas peças. Vinquei aqui todos os viés. Agora eu vou aplicar o zíper aqui. Então eu vou encaixar esse zíper aqui dentro desse viés como um sanduíche e vou passar uma costura aqui nas duas beiradinhas do viés, prendendo o zíper dentro desse viés. Então eu passei uma costura nessa beiradinha e na outra. Agora vou aplicar o outro bolso aqui. Vou encaixar esse zíper aqui no outro bolso, vou alinhar aqui as duas partes para que não fique torto e vou passar uma costura nas duas beiradas da mesma maneira que eu fiz aqui. Costurei o outro zíper aqui. Agora eu vou colocar o outro zíper. Coloquei o outro zíper. Vou encaixar aqui o outro bolso. Vou alinhar aqui e venho com uma costura da mesma maneira que eu fiz nos outros. E agora eu vou colocar o outro zíper aqui, vou encaixar aqui dentro do viés e vou passar uma costura da mesma maneira que eu passei aqui. Coloquei o zíper. Vou encaixar agora a última peça aqui, alinhando os dois plásticos aqui e venho com uma costura nas duas beiradinhas. Coloquei todos os plásticos. Agora vou colocar os cursores. Coloquei os cursores. Então agora eu vou fazer uma marcação do zíper para dentro de 9 centímetros. Vou fazer aqui dos dois lados. Vou ligar um pontinho com o outro aqui. E vou fazer um risco assim. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou fazer isso nos 4 plásticos. Então, eu fiz aqui uma marcação de 9 centímetros do zíper para dentro, em todos os lados. E vou unir agora essas duas linhas que eu fiz dessa maneira aqui, ó. Vou dobrar aqui o zíper, vou deixar o zíper aqui para cima. Vou unir aqui as duas linhas que eu fiz e vou passar uma costura bem em cima da linha. Passei uma costura aqui, agora vou unir esses dois plásticos dessa maneira e vou unir aqui linha com linha que eu fiz e vou passar uma costura bem em cima da linha. E com o outro a mesma coisa. Vou unir aqui linha com linha e vou passar uma costura bem em cima da linha. E
E a peça vai ficar assim, dessa maneira aqui. E agora eu vou passar uma costura aqui em todas as laterais dos bolsos. Eu passei uma costura em todas as laterais dos 3 bolsinhos, dos 2 lados, com uma costura bem na beiradinha, uma costura de segurança. E agora vou reservar essa peça. Vamos agora então para as laterais. Vou pegar aqui a peça do tecido principal, vou dobrar ao meio, vou fazer uma marcação daqui para cá de 11 centímetros, do meio para as pontas. Vou pôr a régua aqui nessa com a ponta da lateral e a marcação que eu fiz e vou fazer um risco aqui. E agora eu vou cortar bem em cima dessa linha que eu fiz. E ela vai ficar assim. A mesma coisa eu vou fazer no forro. Vou dobrar o forro ao meio, fazer uma marcação de 11 centímetros do meio para as pontas. Dessa marcação que eu fiz de 11 centímetros aqui na ponta, eu vou fazer um risco. E vou cortar bem em cima da linha. A peça da lateral vai ser dessa maneira. Eu vou fazer isso nas 2 laterais. Então eu tenho aqui as laterais no tecido principal e no forro. Muito bem, agora eu vou unir aqui frente com frente, tecido principal e forro. Vou prender aqui com presilhas para que ele não escape. Agora eu venho com uma costura com um pé de máquina por toda a volta aqui. Aqui eu não vou costurar, ok? Então eu vou passar uma costura aqui, aqui e aqui. Vou fazer isso nas 2 peças. Costurei aqui as laterais. Agora eu vou dar um piquezinho, vou dar um piquezinho aqui nos cantinhos. Vou virar agora para o direito. E agora eu vou fazer um pesponto em toda a volta aqui. E aqui uma costura de segurança. Vou fazer isso nas 2 peças. Pespontei as 2 peças, agora eu vou dobrar essa peça aqui ao meio. Vou fazer uma marcação aqui, bem no centro. E agora eu vou fazer uma marcação do meio para cá de 6,5 centímetros e do centro para cá de 6,5. E aqui na outra ponta a mesma coisa, 6,5 para cá e 6,5 para cá. Agora eu vou unir aqui os 2 pontos. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, fiz aqui a marcação de 6,5 do meio para cá e 6,5 do meio para lá. Fiz isso nas 2 peças. Cortar o excesso de zíper. Pontinhas aqui do zíper para que ele não desfie mais. Então
agora eu venho aqui com a minha peça, venho aqui na primeira marcação e no primeiro bolso, vou dobrar aqui a primeira marcação, bem lá em cima da marcação que eu fiz, vou encaixar aqui no primeiro bolso, vou encaixar aqui certinho, vou colocar uns clips aqui para prender e venho com uma costura de 1 centímetro aqui. Então vai ficar dessa maneira aqui. Agora eu venho aqui na marcação do meio, vou dobrar da mesma maneira, vou encaixar no bolso do meio. Vou prender aqui com clips. E venho com uma costura aqui de 1 centímetro, da mesma maneira que eu fiz nesse bolso. Costurei aqui. E agora vou fazer a mesma maneira que eu fiz ali. Vou dobrar bem em cima da marcação e vou encaixar o último bolso aqui. E vou passar uma costura de 1 centímetro aqui. Costurei aqui os 3 bolsinhos. Então vou arrumar minha peça com os 2 plásticos aqui das laterais para fora. Vou deitar a lateral dessa maneira. Venho com clipes aqui prendendo aqui certinho. Agora eu venho com uma costura bem na beiradinha, uma costura de segurança, prendendo essa lateral aqui na parte do plástico. Costurei aqui na lateral com uma costura de segurança. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu apliquei aqui as 2 laterais da necessaire e ela vai ficar dessa maneira aqui. Vamos reservar essa peça. Agora vamos para o corpo da necessaire. Então eu tenho aqui o corpo da necessaire. Então eu vou marcar aqui o meio da minha peça com um piquezinho bem aqui no centro. E vou posicionar a etiqueta aqui com 3 centímetros, bem no centro da peça. Então, com uma cola instantânea, eu vou pôr uns pinguinhos aqui de cola, só para posicionar a etiqueta aqui na minha peça. Essa aqui é a cola instantânea A3, que ela é um pouquinho mais grossa. Então, para esse tipo de trabalho, ela é excelente. Então, eu pus um pinguinho de cola aqui nas 4 pontinhas. Vou posicionar a etiqueta aqui nesses 3 centímetros que eu marquei. Agora eu vou passar uma costura aqui na volta toda da minha etiqueta. Então já apliquei a minha etiqueta aqui. Então eu vou unir aqui o tecido principal com o forro, avesso com avesso. E vou passar uma costura de segurança por toda a volta, somente para prender uma peça na outra, uma costura de segurança bem na beiradinha. Depois eu vou cortar esse excesso aqui.
unir aqui a parte externa com a parte interna, com uma costura bem na beiradinha, uma costura de segurança, somente para unir uma peça com a outra. E agora eu vou aplicar o viés aqui. O viés, eu cortei ele no sintético cetim também, na mesma largura do viés de tecido. E vou aplicar ele aqui agora. Eu vou posicionar ele aqui, bem aqui na beiradinha. E venho com uma costura com um pé de máquina nele todo aqui. Costurei o viés aqui. Agora vou virar todo ele para cá. Vou prender com clipes bem certinho aqui. Prendi aqui todo ele com clipes. E agora venho com uma costura bem na beiradinha aqui, bem devagarinho, para que fique bem certinho esse acabamento. Apliquei o viés aqui desse lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Posiciono o viés aqui e venho com uma costura com um pé de máquina nele todo aqui. Em seguida eu vou virar para o outro lado e vou fazer a costura de acabamento, da mesma maneira que eu fiz desse lado. Apliquei o viés nas duas laterais. E agora eu vou marcar aqui o meio da minha peça com pique dos dois lados. Vou marcar o meio do zíper também. Então agora eu vou aplicar o zíper aqui. Marquei aqui o meio da minha peça com pique e o meio do zíper. Vou colocar a peça dessa maneira aqui. Vou colocar o zíper com o dentinho virado para cima. Vou unir aqui a minha marcação com pique. Vou prender aqui com clipes e venho com uma costura de segurança prendendo o zíper. Agora eu venho com o viés, que eu também cortei no sintético cetim. Então eu venho aqui com a frente do sintético virado para baixo e venho com uma costura com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper, no zíper todo. Então eu costurei aqui o viés. Agora vou virar ele aqui pro direito, vou prender aqui com clipes. Prendi aqui ele todo com clipes e agora venho com uma costura bem na beiradinha, fazendo o acabamento desse viés. Então eu fiz aqui a costura de acabamento do viés, vou destacar esse zíper e vou aplicar ele aqui desse lado. Vou unir aqui o meio com o meio e venho com uma costura de segurança para prender esse zíper aqui. Prendi o zíper na peça, então agora eu vou aplicar o viés da mesma maneira que eu apliquei aqui. Eu vou posicionar aqui frente do sintético virado aqui para baixo. Vou posicionar ele aqui e venho com uma costura com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper. Costurei aqui. E agora eu vou virar aqui para o direito. Vou prender todo ele com clipes. Da mesma maneira que eu fiz o outro lado aqui. Prendi aqui com clipes, todo o viés aqui. Eu fiz bastante, gente, porque o sintético, ele
ele escorrega um pouquinho, então por isso que eu pus bastante para que ele fique bem presinho aqui. Vou passar uma costura aqui, bem na beiradinha, da mesma maneira que eu passei lá. Muito bem, eu costurei o viés aqui dos dois lados no zíper, fazendo o acabamento aqui de fora. E agora eu vou colocar os cursores. Lembrando que nessa parte externa vão 2 cursores. Então eu venho aqui de um lado do zíper, vou colocar cursor aqui. Coloquei de um lado e agora vou colocar aqui pelo outro lado. Coloquei os 2 costores e agora eu vou fazer o terminal do zíper. Então eu tenho aqui 2 peças cortadas na medida de 6 por 3,5. Vou dobrar essa peça aqui ao meio e vou encaixar ela aqui no zíper. Vou dar uns pinguinhos de cola só para posicionar esse zíper aqui, para que me ajude que ele não saia do lugar. Passar aqui e nas costas dele também. É só um pinguinho só, tá? Vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Dobrar minha peça ao meio, encaixo aqui o zíper dentro, como se fosse um sanduíche, venho com os pontinhos de cola só para posicionar essa pecinha aqui no lugar. Aqui nas costas, mesma coisa. E agora eu venho com uma costura em toda a volta desse terminal. Então eu costurei aqui em toda a volta e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Costurei os 2 terminais do zíper e agora eu vou virar ele aqui para baixo dessa maneira. Venho aqui bem no centro do bolso, do bolso do meio, vou posicionar aqui bem certinho e venho com uma costura bem aqui. Costurei a pecinha aqui e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou posicionar o terminal bem aqui no centro do bolso do meio e faço uma costura aqui no terminal. Costurei o terminal aqui do outro lado. Tá pronta a necessaire. Agora vamos ajeitar ela. Ajeita ela direitinho aqui. Vou abrir aqui o zíper. Olha que bacana que ela fica. Agora vou fechar ela. Ficou pronta a necessaire. Acho que ela ficou bem legal nesse material. Acho chique. Às vezes, gente, a necessaire é super simples e quando você muda o material, você transforma ela numa peça maravilhosa. De simples, ela fica sofisticada. Eu vi vários vídeos aí na internet dessa mesma necessaire, só que feita no tricoline. Então eu decidi trazer para vocês essa maneira de fazer com o sintético e o plástico cristal na parte interna. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.